Boa noite, estamos começando mais uma das nossas celebrações de quarta-feira e com muita alegria, com louvor em nosso coração, eu te convido a cantar louvores ao Senhor, a exaltar o nome do Senhor. E aí da sua casa, aonde você está agora, onde você está nos acompanhando, seja a hora que for, seja o dia que for, que você possa louvar com alegria ao Senhor. Cante conosco esta bela canção. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que está conosco, que permanece conosco em todas as circunstâncias. E nós temos essa canção que nós cantamos agora, ela me chama muita atenção no começo dela. Essa convicção que tem a primeira frase dessa canção: sei que estás aqui, Senhor. Aí na sua casa, nessa hora, eu queria te pedir para ficar em silêncio, para ficar concentrado nessa hora, porque eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está aí na sua casa com você nessa hora. E eu quero te pedir para, com esta convicção, sentindo a presença do Senhor conosco, em nossos lares, em nossas casas, com as nossas famílias, eu quero te convidar a abaixar a sua cabeça e a fechar os seus olhos para falarmos com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está presente conosco. Nós te agradecemos porque o Senhor está com o seu povo. O Senhor é um Deus que habita no meio do seu povo. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos sentir a tua presença nesta hora. Muito obrigado porque nós podemos ter a convicção, ter a certeza que a tua palavra nos garante que o Senhor está conosco. Os dias são maus, os dias são complicados, mas termos esta confiança de que o Senhor está conosco nos mantém de pé, nos mantém firmes, nos faz continuar a caminhar. Por isso, nessa hora, Pai, nós entregamos em tuas mãos cada lar que nos acompanha, cada família, ó Pai, que está nos ouvindo nesta hora, cada pessoa, cada coração, ó Pai, que está nos acompanhando nesta hora, que seja abraçado pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que eles possam ouvir nessa hora a voz do nosso Pai eterno, lhes dizendo que vai ficar tudo bem, que o Senhor está cuidando de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco. Muito obrigado pela primeira igreja batista em Aberibé. Abençoe cada um dos meus irmãos, cuide de cada um deles, ó Pai, e que em nome de Jesus nada possa tirar do nosso coração essa frase: sei que estás aqui, Senhor, em todo o tempo todo, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus 6,6, Jesus nos diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. Essa ideia de quarto aqui dá a ideia de intimidade, de um lugar íntimo, de um lugar aonde você pode abrir o seu coração diante de Deus. O seu quarto pode ser qualquer lugar que você esteja em intimidade com Deus. Por isso, enquanto o irmão Elias e a irmã Mary ministram a próxima canção, eu te convido a ir da sua casa, da onde você estiver, a fazer a sua oração com as suas palavras, porque Deus está nos vendo, Deus está conosco. Então fale com Ele, deposite diante dele os seus medos, os seus temores, as angústias, a sua família. Amém. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontras de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração
nós possamos ter um coração igual ao de Jesus. Que esse seja o nosso maior pedido a Deus, um coração igual ao de Jesus. Eu queria nessa noite conversar com os irmãos, eu queria trazer para os irmãos uma conversa, para os amigos uma conversa sobre a oração que Jesus nos ensinou. Eu te convido a conversar sobre a oração do Pai Nosso. Jesus, quando ele faz a oração do Pai Nosso lá em Mateus 6, Jesus está no meio do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte ele começa em Mateus 5, Mateus 5:1, Jesus vendo as multidões se assenta e começa a ensinar, e o Sermão do Monte ele se estende até o final do capítulo 7, e no meio do Sermão do Monte Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso. E no começo desse ano, se eu não me engano, em janeiro, nós conversamos aqui na PIB sobre uma série de mensagens sobre oração, sobre a oração. E nessa série, você que faz parte da nossa igreja, que nos acompanhou, talvez se lembre, que eu disse que a oração do Pai Nosso não é um mantra que nós devemos ficar repetindo para termos alguma coisa. A oração do Pai Nosso, ela não é uma fórmula mágica, uma receita de bolo, que se a gente ficar repetindo infinitas vezes, algo de bom vai acontecer conosco. Não é isso. A oração do Pai Nosso, ela funciona como uma confissão de fé. A oração do Pai Nosso está no meio do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é quando Jesus explica para nós a ética do reino de Deus, como funciona a ética do reino de Deus, e no meio dessa ética, Jesus ele nos ensina qual é a confissão de fé daquele que pertence ao reino. Inclusive, talvez depois a gente possa até voltar a fazer uma série de sobre oração, uma série de estudos sobre oração, baseado nessa confissão de fé que a gente chama de Pai Nosso. Mas hoje eu te convido a prestar atenção em um detalhe dessa oração. Eu te convido primeiro a ler essa oração comigo. Começa lá em Mateus 6, a partir do verso 9. Jesus nos diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso, e como eu disse, essa é uma confissão de fé. Jesus ele está nos ensinando em que acreditam as pessoas que pertencem ao reino de Deus. Qual é a fé que essas pessoas têm? São essas coisas que estão descritas aqui. E hoje eu quero chamar a atenção de algo que está no meio da oração do Pai Nosso. Assim como a oração do Pai Nosso, a confissão de fé está no meio do Sermão do Monte, tem algo no meio dessa confissão de fé que a gente precisa conversar, que é o verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu quero conversar com você nessa noite sobre o perdão. E o que é o perdão? Se você pudesse definir, aí é onde você está, o que é o perdão? Para você, o que é o perdão? Como funciona o perdão? Eu acredito que para a gente compreender o perdão, primeiro a gente precisa compreender que o perdão não é apenas uma ação ou um sentimento. O perdão é um caminho de vida. E o perdão é um caminho de vida, mas é um caminho duplo. Inclusive, esse é o tema dessa nossa conversa de hoje. Os caminhos do perdão. Por que os caminhos do perdão e não o caminho? Porque é um caminho de duas vias.
Primeiro, o perdão começa em Deus. O primeiro caminho do perdão está diretamente ligado a Deus. Porque se não houvesse perdão, então nada existiria. É o perdão que permite que todas as coisas existam. Porque Deus é onisciente, nós cremos que Deus sabe de todas as coisas, Deus detém todo o controle, toda a sabedoria, e Ele sempre soube de todas as coisas. Mas mesmo sabendo de todas as coisas, Deus, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Ele nos fez com liberdade. E nós pegamos essa liberdade e nós nos rebelamos contra Deus. Nós pegamos essa liberdade e nós fomos para longe de Deus. Nós pegamos essa liberdade e nós começamos a destruir a criação que Deus fez. E Deus sabia que isso iria acontecer. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia o que iria acontecer. Deus sabia que ao nos criar a sua imagem e semelhança, nós iríamos em um caminho de destruição, porque Deus é a vida, e a gente escolheu ir para longe da vida, e quando eu vou para longe da vida, automaticamente eu caio na morte. Deus sabia que isso aconteceria, e Deus sabia que esse cair na morte seria uma destruição para toda a criação, porque a Bíblia nos diz lá em Gênesis que Deus cria tudo, cria o mundo em perfeição, em harmonia, em beleza. Só que se a gente for olhar o mundo hoje, a gente vai ver que nós estamos destruindo essa perfeição, essa harmonia, essa beleza. A gente vai ver que a realidade a qual vivemos é uma realidade cruel, porque nós mesmos fomos construindo estruturas de pecado longe de Deus. Nós mesmos fomos construindo estruturas de corrupção, de perversão, de tudo que há de errado, porque nós pegamos a liberdade que Deus nos deu e nós começamos a destruir o que Deus fez com essa liberdade. Nós pegamos a liberdade que Deus nos deu e nós começamos a fazer com que o mundo chegue na realidade onde nós estamos vivendo, com uma pandemia que assola o mundo inteiro, aonde uma minoria fica cada vez mais rica e uma minoria cada vez mais necessitada, com uma desigualdade, com uma maldade muito grande. E Deus sabia que a gente chegaria aqui. Deus sabia que a gente iria fazer dessa forma. E Deus tinha todas as opções do mundo para fazer o que Ele quisesse com a gente. Deus podia, naquele exato momento da queda, quando a gente disse não para Deus, Deus podia nos destruir. Deus podia ter recomeçado do zero. Deus podia ter feito qualquer coisa. Mas Ele escolheu voluntariamente nos perdoar. Deus escolheu perdoar o ser que escolheu ir para longe dele. Eu não sei se você tem noção do que é isso, porque a mesma voz que disse haja luz é a voz que chamou a humanidade quando a humanidade foi para longe de Deus. A voz que trouxe todas as coisas à existência é a mesma que quando o homem peca, lá em Gênesis 3, ela começa a chamar Adão. Adão, aonde está? Não se esconda de mim, não fuja da minha presença, porque Deus escolheu nos perdoar. E aqui nós temos um grande problema, porque se o perdão é um caminho de vida e é um caminho que começa em Deus, nós temos um grande problema, porque se o perdão tem origem em Deus, então toda a humanidade tem acesso ao perdão de Deus? Sim, todos têm acesso, mas todos desfrutam desse perdão? Não, nem todos desfrutam desse perdão, porque para você desfrutar do perdão de Deus, você tem que se arrepender,
Por isso Jesus, quando começa a pregar, Jesus começa dessa forma: arrependam-se, pois chegado é o reino dos céus. Arrependam-se para que vocês tenham acesso ao perdão do Pai, porque a mesma voz que criou todas as coisas continua a nos chamar. Mas para isso, para a gente ter acesso a esse perdão, nós precisamos nos arrepender de toda essa maldade que a gente pratica, de toda essa maldade, toda essa estrutura de maldade que a gente vive. E aqui vem o segundo problema, onde a gente volta para o verso 12 de Mateus 6. Porque a gente sempre ouviu que a gente tem que ser proativo. O mundo prega isso o tempo inteiro: seja proativo, seja proativo. A gente coloca isso nos nossos currículos: eu sou proativo. E a gente acha que no reino de Deus a ética ou a ótica do reino de Deus, ela funciona da mesma forma, quando na verdade ela não funciona assim. No reino de Deus, quem é proativo é o próprio Deus. No reino de Deus, quem é proativo é o Espírito Santo de Deus, que é o grande agente de Deus na história. E quanto a nós, o que nós somos? O que o povo de Jesus é então? O povo de Jesus, nós, o povo de Deus, nós somos reativos à ação de Deus. Nós reagimos àquilo que o nosso Pai faz. Por isso que Jesus, falando que trabalha até agora, porque ele vê o Pai trabalhar. E ele fala que ele só faz, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Então a nossa ação enquanto filhos de Deus deve ser reagir àquilo que Deus faz. E dessa forma a gente volta para o verso 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui no verso 12 não é uma ideia de que se eu fizer, Deus vai fazer em troca. Não é isso que Jesus está falando. A nossa fé não está baseada nisso. Se eu fizer, Deus se vê obrigado a fazer em troca, porque Deus não deve nada a ninguém. O que esse verso 12 está falando para nós é que porque nós somos perdoados por Deus, a única opção de vida que nós temos é o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não é faça porque eu estou fazendo, é que eu faço porque o Senhor faz. Eu faço aquilo que eu aprendo com o Senhor, eu faço aquilo que vejo o Pai fazer. Por isso que o perdão é um caminho duplo, porque é um caminho que tem origem em Deus, mas quando chega no nosso coração, é um caminho agora que passa a ser a nossa vida. O perdão agora passa a ser a vida do cristão. Você quer saber como que a gente pode encontrar um cristão ou não? A gente olha para a vida dele e vê se há perdão ou não, se ele faz do perdão um caminho de vida ou não. Porque perdão é assumir o prejuízo. Perdão é fazer o que Deus fez, é falar: olha, vocês destruíram a minha criação, mas eu assumo o prejuízo de reconstruir essa criação. Eu pago o preço, mas eu não quero ficar sem vocês. Da mesma forma, aqueles que seguem a Deus, aqueles que estão no caminho de vida, seguindo a Jesus, eles fazem do perdão a sua trajetória. Por isso eles assumem a culpa, eles assumem a responsabilidade, eles assumem o preço. Jesus na cruz, antes de ir para a cruz, na última ceia, Jesus, ao servir a última ceia para os seus discípulos, Jesus diz: este é o meu sangue, que é dado por memória, que é dado por vós. Este é o meu sangue que é dado por vocês. Só que isso Jesus não estava falando apenas com os discípulos ou conosco. Jesus estava falando com uma trindade. A minha parte no perdão está dada, eu estou dando o meu sangue. A minha parte no perdão é essa: o meu sangue está sendo derramado aqui agora.
Eu estou pagando o preço que eles têm. Por isso agora, se eu faço parte do povo de Deus, se eu sigo a Jesus, eu devo seguir o mesmo caminho de Jesus. Eu devo andar por um caminho de perdão. E para a gente entender como é que funciona esse caminho, eu te convido a voltar uma página da sua Bíblia e ler comigo Mateus 5, verso 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Virar a outra face. Ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que perdão não é o oposto de justiça. Perdão é o oposto de vingança. É diferente. O perdão não anula a justiça. O perdão anula a vingança. Eu lhes digo: resistam ao perverso, e se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Como é que funciona isso? Funciona como Jesus fez com Judas. Quando Judas traz Jesus, Jesus vira para Judas e fala assim: é com um beijo, meu amigo, que você me trai. O que Jesus está falando com Judas ali? Você está me traindo, você está me vendendo neste exato momento, mas para mim você ainda é um amigo. Eu ainda te chamo de meu amigo. Eu não tenho nada contra você. Naquele exato momento da traição, Jesus estava perdoando Judas ao chamado de amigo. Jesus estava: eu não estou levando em consideração o que você está fazendo, porque é isso que o Pai faz. O Pai nos perdoa e nós perdoamos. E é esse caminho de perdão que é a vida do cristão. Porque quando que o mal vence? O mal não vence quando me mata. O mal vence quando me torna mal também. O mal, ele nos vence, ele vence o cristão, ele vence o amigo de Jesus, quando ele consegue convencer o amigo de Jesus de que se ele se tornar malvado, se ele se tornar perverso, ele vai ser melhor, ele vai ser mais forte, ele vai ter vantagem. E é assim que a gente conhece quem realmente é amigo de Jesus e quem não é. Porque quem é amigo de Jesus prefere morrer a se tornar perverso, prefere morrer a se tornar malvado, a agir com maldade. Quem é amigo de Jesus está sempre disposto a perdoar. E perdoa não porque é bobo, perdoa não porque quer ser passado para trás. Isso é uma linguagem que o mundo sem Deus diz. Mas quem está com Deus faz do perdão o seu caminho de vida, porque entende que foi perdoado por Deus, porque entende que estava separado de Deus. Como Paulo apóstolo nos diz: todos nós pecamos e separados estamos de Deus. E por entender isso, entender que Deus me chama para perto de novo e me perdoa, agora eu não tenho outra opção além de oferecer o perdão às pessoas que estão à minha volta. Assim a gente vive como amigos de Jesus. Nós somos o povo do perdão, o povo que reage com amor e nunca com vingança. Os tempos são maus, os dias que estamos vivendo são dias complicados. E mais do que nunca, o mundo precisa ver o povo de Deus agindo com amor, reagindo ao que Deus tem feito. Mais do que nunca, os filhos de Deus precisam se manifestar, precisam demonstrar que estão atuantes, operantes nessa terra, fazendo aquilo que o Pai faz, fazendo aquilo que vem o Pai fazer, reagindo com amor.
Para encerrar, eu quero citar a história de um pastor batista norte-americano chamado Martin Luther King. Esse pastor, ele viveu na época de uma segregação racial muito grande nos Estados Unidos. Durante a vida dele, as pessoas eram marginalizadas, assassinadas pela cor de sua pele, o que infelizmente mudou pouca coisa de lá para cá. E ele decidiu fazer algo para acabar com isso. Enquanto muitos falavam, nós precisamos pegar em armas, nós precisamos ir para a luta, nós precisamos fazer uma frente armada, a resposta dele era: nós precisamos ir em amor. Ele organizava passeatas e ele sempre promovia a ordem. Ele sempre lutou oferecendo a outra face. Outra história é a de Desmond Tutu, na África do Sul, arcebispo anglicano, que quando acabou o apartheid, fizeram uma reunião para saber o que eles iam fazer com todos que tinham assassinado os negros durante o apartheid. E Desmond Tutu vira e fala assim: a única forma de sermos livres do sangue, de termos os nossos filhos livres da violência, é pelo perdão. Porque se a gente agir com a mesma maldade que eles agiram conosco, a África jamais viverá sem sangue sendo derramado. A maldade continuará, porque nós nos tornaremos perversos. Então a única saída que temos é o perdão. A única saída que temos para o caos desse mundo é demonstrar quão diferente é a vida daquele que vive no reino de Deus. A única saída que temos para a maldade desse mundo é demonstrar o quanto nós oferecemos a outra face. Eu repito, oferecer a outra face não é bateu aqui, então agora bate aqui. Oferecer a outra face é reagir com o perdão e com o amor. Oferecer a outra face é ser contra a violência, ser contra a maldade, é não se tornar perverso, é não se vingar, é não buscar fazer a sua vontade, é fazer aquilo que a gente vê Deus fazer. Amém? Que em nome de Jesus, o meu maior medo é me tornar perverso. Eu estou sendo muito sincero aqui. E em nome de Jesus, que a gente possa resistir a esses dias maus com o perdão e com o amor. Que a nossa resistência seja uma resistência marcada pelo amor, pelo perdão. Que o mundo, ao olhar para nós, ele se veja obrigado a perguntar: por que vocês fazem isso? E então a gente testemunha, porque Cristo fez isso por mim. Amém? Convido a irmã Mary e o irmão Elias para ministrar mais uma canção. Enquanto eles ministram essa canção, eu te convido a colocar a sua vida diante de Deus. Todas as vezes que você achou que merecia justiça, todas as vezes que você tentou não virar a outra face, entenda que o Filho de Deus faz apenas aquilo que vê o Pai fazer. E o Pai escolheu nos perdoar e nos amar. Meu sono se foi, meu coração estava triste. Não posso crer o quanto eu magoei, temendo a dor que me esperava no amanhã, quando o sol mostrar todos meus sonhos jogados pelo chão. Deus perdoa